ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast e no episódio de hoje estamos aqui com o professor Gil Vicente Lourenção. Estou muito feliz aqui de poder conversar com ele. Ele tem um trabalho sensacional aí, com vivência no Japão, né? Tendo essa vivência no Japão que, poxa, assim, eu acho que quem ouve o Budocast percebe que é uma coisa que eu acho muito legal, muito interessante. Professor, muito obrigado por participar desse episódio, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo aí hoje nesse episódio. Eu que agradeço, Gustavo. É um grande prazer, né, estar conversando com você, estar conversando, né? Quer dizer, estabelecendo, na verdade, né, uma conversa aí com os seus ouvintes, né, os seus amigos interessados aí nesse assunto fascinante que é o Budô, né? E sim, né, eu tô aqui no Japão, né, e moro aqui já faz algum tempo, né, tudo. Então é um grande prazer participar dessa conversa e poder, na verdade, contar um pouco dessa experiência. É muito legal, muito obrigado. E hoje, assim, eu queria muito falar sobre o que eu acredito que foi o seu trabalho de doutorado, né? Algumas vezes no Budocast eu já conversei com algumas pessoas que foram ao Japão, vivenciaram essa experiência de ou estudar numa universidade japonesa, mas como o Budocast eu chamo pessoas que treinam o Budô de alguma maneira, né? Tiveram também a experiência de treinar no Japão, né? Mas muitas vezes eu pergunto pra eles assim, como foi a vivência e tal, e eles têm que tirar da memória e tentar relembrar, memorizar, ver como é que foi. No seu caso, é muito interessante que tem um trabalho inteiro anotado sobre a sua experiência e sobre a convivência com professores dentro do Budô, né? No caso o Kendo, Iaido, Kenjutsu, né? E isso para mim é sensacional, assim, quando eu leio aquele seu trabalho, é como se eu estivesse caminhando junto, né, por aquela história que está se desenrolando, né. Então, assim, para a gente começar, como é que se desenvolveu essa formulação desse projeto, primeiramente, até chegar ao Japão para de fato ele começar a acontecer? É uma pergunta bastante complexa, né? Porque ela envolve uma série de partes, né? Então, eu te agradeço, né? Uma pergunta também muito sensível de ser colocada, né? E uma pergunta que ela consegue se distender no tempo e no espaço, né? Eu vou tentar encurtar um pouco a história, enfim, né? Para a gente não passar o dia todo, né? Assim, esse trabalho, na verdade, né? Ele começou no meu mestrado, né? Em 2000 e na verdade, né, enfim, no final da minha graduação eu tive contato com o Kendo e sabemos, né, que no caso o Brasil ele concentra um grande número de imigrantes de origem japonesa, migrantes e os seus descendentes, né? Então, assim, eu tive muita sorte, né, quer dizer, sou um praticante de artes marciais já faz um longo tempo, mas em algum momento na minha trajetória, né, lá, né, em torno dos anos 2002, 2003, eu tive contato com o Kendo. E, para quem não sabe, né, o Kendo é chamado de o caminho da espada, né? Então, você usa uma armadura, né, espadas de bambu, espadas de madeira, né? Você tem também espadas de metal, né? Numa disciplina vinculada ao Kendo que chama de Aido, né? Mas, enfim, né, lida, então, em termos gerais, com uma espécie de esgrima japonesa, né? O Kendo. Então eu tive contato com o Kendo na universidade, no meu tempo da universidade, então finalizando a graduação, e aí eu não sabia muito bem, né? Porque o impacto foi tão grande, tão profundo, que assim, a única forma de lidar bem com isso foi tentando estudar. Então eu propus um projeto de mestrado relacionando, né, essa coisa de cultura japonesa, né, colônias japonesas, né, enfim, no Brasil eu venho da região, né, do estado de São Paulo, então assim, isso daí também, né, facilitou, né, uma série de contatos, uma série de encaminhamentos. Aí fiz o mestrado, né, e não contente, né, porque as coisas, você sabe, né, ainda mais essas coisas de estudo, né, universitário, eles vão se desdobrando, né? E aí eu tive a ideia de falar, não, vamos continuar, né? Também, dada a receptividade, né, das coisas, né, dos resultados, coisa e tal, a gente decidiu, né, né, e assim, meu orientador e as pessoas da minha convivência, né, continuaram me apoiando, ajudando, né?
E então essas pessoas me possibilitaram, na verdade, me deram força para continuar. E aí eu decidi, né, fazer um doutorado, né? E aí ao longo do doutorado também, né, não contente, né, ou assim, né, não contente não, né, na verdade, assim, eu precisava vir ao Japão, porque assim, isso daí só fazia sentido, né, se de fato eu viesse ao Japão e visse as coisas que eu estava falando, entendeu? Ou as coisas que as pessoas falaram para mim, né? E aí nesse meio tempo eu prestei uma bolsa, né, da bolsa Next, via Mombuka Gakusho, que é o Ministério da Ciência, Cultura, Educação, Esportes e não sei mais o que japonês. E aí passei, né? Eu estudei via Consulado Geral do Japão em São Paulo. Aí consegui o financiamento e vim para o Japão. Aí nessa trajetória, estudei ao longo do meu doutorado, né? Então eu fiz um doutorado de sanduíche com bolsa do Japão e bolsas do Brasil, né? Via FAPESP, né? Então assim, tive um apoio, um aporte também forte, né, de instituições de pesquisa, né, universidades, né? O pessoal achava que era interessante aquilo que eu estava falando e apoiaram, né? E aí depois disso, finalizado o doutorado, né, as coisas se complicaram porque vamos falar, né? Eu recebi também apoio para não parar. E aí decidi fazer um pós-doutorado, né? Com coisas relacionadas também. E aí voltei ao Japão e aí agora a coisa se complicou porque eu decidi ficar no Japão, né? Pelo menos por algum tempo. Então, assim, né? E a coisa se complexificou porque, enfim, casei, tive crianças. E aí a coisa quer dizer, o Japão me capturou de algum modo, né? Eu me deixei capturar. Então é mais ou menos isso, né? Esse é o contexto mais geral da coisa. Mas tudo começou dentro de uma universidade, né? Federal, né? Universidade Federal de São Carlos, onde eu tive chance de conhecer o Kendo na USP, né? Na Universidade de São Paulo. E aí a coisa começou daí. O movimento em torno, né, de conhecimento, ele começou daí, eu acredito. Me parece ali, em um determinado momento do texto, né, que havia uma, que eu poderia dizer assim, inquietação talvez, que é uma que eu tive antes de ir para o Japão, que era entender a diferença do que era o imaginário do Budô no Brasil como cultura japonesa e como aquilo era de fato no Japão, né? No seu local de origem ali mesmo, na sua forma, não sei se dá para dizer mais pura, mas né, eu acho que dá para entender o que eu quero dizer, né? Ou seja, qual é a diferença desse imaginário que tem no Brasil do que o Budô? Aí no caso, né, você chega ao Ki, derivando de tudo isso, né? Então, qual é essa diferença do imaginário que temos no Brasil, mesmo dentro, né, dos imigrantes japoneses e pessoas que estão ali inseridos de fato na cultura, dessas questões todas que são colocadas no Japão mesmo, né? Uhum. Tem diferenças sensíveis, né? Eu gostaria, na verdade, né, de já apontar o meu trabalho, né, para os ouvintes, né, assim, né, se puderem, né, conhecer depois, né, depois a gente informa, né, isso daí acho que lá eu tento, né, dizer um pouco melhor e com um pouco mais de fôlego, né? Mas assim, há diferenças, né, sensíveis e delicadas em torno disso, né? Há uma série de diferenças também, né, em torno, enfim, de etnicidades, em torno, quer dizer, de construções que passam por ideias racialistas, né? Construções que passam por ideias dentro dessa noção de Estado-nação, conhecimentos tradicionais, e assim, não é? E é preciso apontar que as coisas não são as mesmas, né? Aquilo que as pessoas falam, né? Aquilo que as pessoas fazem, né? E aquilo que se faz quando ninguém está olhando, eu acho que tem algumas diferenças, né? Eu acho que uma das diferenças fundamentais é que assim, né? A gente está no Japão e assim, algumas coisas que a gente vê nos salões de treinamento, elas estão fora também, na vida cotidiana, né? Então você tem algumas coisas assim que elas transbordam, vamos falar, né? Como um copo de chá, né? Então você enche o copo transborda. Então acho que é a mesma coisa, né? Aquilo que o conteúdo do chá, né? Ele é o mesmo, né? Ele acaba transbordando para fora do copo, então ele não muda, né? Já no nosso caso, no nosso caso, estou chamando de caso brasileiro, né? Vamos chamar desse modo. Você tem coisas que elas estão mais cristalizadas dentro dos dojos, né, dos salões de treino. E assim, e às vezes acabam não passando, né, ou não transbordando.
Então, assim, em alguns casos até você vê coisas diferentes, né, dentro dos salões de treinamento do que as pessoas fazem fora, né? Então, você tem coisas como noção de respeito, enfim, né, como coisas em torno mais disciplinares, né, do Budô, né, que são vistas dentro dos salões de treino e não fora. E coisas de fora que não acabam não entrando, né, não contaminando. Então, você tem uma ideia muito de laboratório, né? Eu acho que no Brasil, no nosso caso, né? Então, é algo que passa por uma purificação, né? Já no Japão, isso não é assim. Por outro lado, não é. Você tem também coisas que, né, puxa vida, né? Isso daí vamos chamar de uma ideologia, de uma estrutura mais mental ou cultural, né? Ela vem passando por transformações no Japão também, dado que os modos de vida eles estão em transformação também. Então você tem hoje, enfim, essa vida de grandes companhias, né, essa vida de trabalho, essa vida, na verdade, capitalista, vamos chamar dessa forma, né? Então, assim, é impossível escapar disso. Então, assim, o Budô, né, ou seja, as disciplinas que compõem o Budô, né, que são várias, né, por exemplo, né, o Kendo, por exemplo, né, o Sumo, que também faz parte, né, do Budô, né, enfim, né, o Kyudo e diversas disciplinas, né, que fazem parte, né, o Judo e por aí vai, todas elas, são várias, vem passando por transformações sensíveis aqui também, né, em torno dessa mudança de vida, em torno de uma vida mais, vamos chamar, entre aspas, produtiva, né? Você precisa produzir 20 horas por dia, né, para sobreviver. Então, acho que é isso, né? Aqui ou em todo lugar a gente está passando pelas mesmas dificuldades, né? Então, dentro disso, né, algumas diferenças elas não são tão diferentes assim. Porém, né, você tem coisas que de fato são coisas que garantem uma certa particularidade. E aqui eu acho que a coisa de idioma também é fundamental, não é? Então, assim, você não tem, né, quando você explica uma coisa, né, quando você recebe uma coisa, invariavelmente você usa o japonês, né? Já no nosso caso, a gente precisa lidar com traduções e nem sempre, às vezes, as pessoas que lidam com essas artes marciais, elas dominam o japonês ou conseguem ler alguma coisa, ou conseguem entender aquilo que elas estão falando. Então você tem uma coisa também delicada em torno disso. Eu não estou falando que é um fator que ele transforma, né, pessoas que sabem das que não sabem. Não é isso, né? Não é isso que eu estou falando. Mas, assim, há coisas e desenvolvimentos que a pessoa fica vinculada a entendimentos que são de segunda ou terceira ordem. Uma coisa é você abrir um livro, né? Sei lá, né? Um manual, né? Enfim, né? Enfim, tem vários aqui. Então, uma coisa é você abrir um livro em japonês e você ler. Outra coisa é você usar um entendimento que é vamos falar, de uma tradução ou uma tradução feita pela internet ou não sei o quê, ou YouTube, que também né, é uma coisa. Tem isso. Outra coisa também é contato, quer dizer, você no Budô também você tem que ter, ou melhor, né, você tem que ter algum contato com uma linhagem, né? Isso daí é muito importante, né? É preciso ter alguma relação, né? Não estou falando também que não é possível você ter desenvolvimentos sem isso. É possível, mas assim, haverá uma certa limitação, porque uma coisa é você ter uma orientação adequada e que vai corrigir problemas, porque afinal de contas ninguém consegue se corrigir. E o Budô é isso, é preciso você ter um par. Sabe aquela história do Star Wars, do Sith, né? Há sempre um professor e um aluno, né? No Budô é isso, é preciso, né? Esse tipo de relação. Não digo obrigatoriamente, mas essa é uma relação ideal, da onde você recebe as coisas e depois você vai passar para frente o conhecimento que você tem. Então, acho que esse par, né, de professor-aluno é uma coisa fundamental, a coisa de idioma, e as diferenças em torno de sociais, né, e diferenças em torno de cultura, né, de países e tudo. Mas tudo é possível de se acertar, né, desde que você consiga, né, ter uma relação, né, eu estabelecer um interesse, um canal, né, eu acho que é isso. E até aproveitando a referência a Star Wars, né, porque aí a gente entra no que seria o cerne ali, ou pelo menos o tema central da pesquisa, que é o Ki, né? E aí muita gente pode fazer a relação com a força do Star Wars, né? Como que chegou nisso tudo ao Ki, especificamente ao estudo do Ki, e como é que a gente pode entender o Ki de uma maneira
geral, assim, porque eu acho, assim, para mim, pelo menos, eu ainda tento entender bem, quer dizer, tento entender bem não, né, mas tento entender de alguma maneira isso, porque, como às vezes eu já falei em alguns episódios aqui do Budocast, no Japão, o termo, o kanji, ou enfim, o termo, não sei se dá para dizer assim, mas ele está incluso na cultura japonesa, né? Então, as coisas que você fala durante o seu dia a dia, ele tá lá. Então, se você falar Genki, se você pergunta se alguém está bem, ou se você vai perguntar sobre como alguém está se sentindo, você fala Kimochi, ou se você fala sobre o tempo, o clima, Tenki. Então, o que ele está incluso, né? E isso, para mim, essa maneira, vamos dizer, de certa maneira, abrangente da ideia de que, e eu acho que aí uma impressão minha, porque, enfim, não sou um grande estudioso do assunto nem nada, mas a impressão que eu tenho é que no Japão existe culturalmente a questão de se trabalhar mais assim dentro de uma ideia, as palavras como ideias ou as figuras como ideias, do que talvez a gente dentro até da nossa própria língua, né? Então quando você olha um ideograma, né, aquilo tem alguns ideogramas, algumas palavras, alguns termos em japonês, eles vão ter muitos significados, né? E dentro de todos os significados, ainda assim, existe vamos dizer, uma linha mestra, um símbolo, uma ideia que vai conectar de alguma forma todos aqueles significados, né? Então, como é que o que estaria inserido nisso dentro, né, já entrando aí na questão, né, do que em si, como uma ideia geral de que, né? Não sei se deu para entender bem o que eu quero dizer. Não, eu entendi, concordo, né, concordo com tudo que você disse, né? Você sabe né, das coisas, né? O seu entendimento é bastante preciso, né? Então eu gostaria só de te dizer isso, né? Porque de fato, enfim, é isso, é exatamente isso que você disse. E o que, na verdade, né? Como ele se transformou no objeto primeiro, né? De pesquisa derivado do Kendo, porque o Kendo ele tem essa preocupação em torno do Ki, né? Então, assim, né, tem um conceito, quer dizer, um conjunto de coisas dentro do Kendo que a gente chama de Kikentai Ichi, né? Ou seja, é o Ki, né, essa energia, ou essa volição, essa vontade, força de vontade, ou energia vital, enfim, né? Em termos mais gerais para o Ki, né? Então, o Ki, o Ken e o Tai, né? Então, é o espírito, né? Vamos chamar dessa forma, espírito, né? A espada e o corpo numa unidade. Então, você corta, na verdade, com essa unidade, né? Então, é o Ki, né? O movimento da espada e o seu corpo, né? Isso daí compõe a unidade do Kendo, né? A unidade na qual o Kendo, ele pode ser observado, e ele, assim, a ideia é você chegar nessa unidade, né? Então, é isso que o Kendo faz, né? Porque as coisas não estão... Quer dizer, o corpo da gente, né? É preciso entender, no corpo da gente, ele não é essa unidade que a gente acredita, né? Dentro sei lá, de uma série de coisas que a gente entende, né? Dentro da nossa cultura brasileira, por exemplo, né? Sei lá, né? A gente fala de pessoa, né? A gente fala de indivíduo, né? São coisas muito comuns, né? Também ao Ocidente em geral, né? Então, pessoa, indivíduo, eu, né? Isso daí sempre joga comunidade. E assim, essa unidade, ela não existe em si. Então, assim, ela não existe nas artes marciais, né? Então, assim, a gente lida com partes sempre, né? Então, assim, é o corpo, né? É a forma que a gente move o corpo, é a forma que a gente bate, é a forma que a gente corta. E, assim, no Kendo a gente tem essa ideia, quer dizer, da unidade, que ela é uma ideia de horizonte, né? Assim, né? Se a gente fizer tudo certo, a gente consegue ter uma unidade. Então, isso daí é interessante, né? Se a gente conseguir compor as partes do corpo, né? Inclusive uma energia vital, né? Ou seja, uma força de vontade, um corte, o corpo inteiro, né? Em movimento, né? A gente tem a ideia de unidade. Então, assim, né? O Kendo ele fala isso, e aí eu comecei a ficar interessado, então, em entender o que era esse Ki, né? E aí, né? Eu vim, quer dizer, né, me organizei, né? Para estudar, então, o Ki, né? Só que o Ki, né? Colocou uma série de dificuldades também no estudo, porque é difícil de falar do Ki no Japão, né? As pessoas não, como o uso é muito corriqueiro, né? Como você mesmo lembrou, né?
Tenki, né, que são as condições atmosféricas, né, a questão do tempo, né, tempo, weather, né, quer dizer, quer dizer, aquilo que a gente aproxima do clima, né, tempo, clima, né, então tem isso, né, tem o Genki, né, por exemplo, né, Genki desu ka, né? Ou seja, você está bem, né? Então, é isso, né? Kimoti, né? Quer dizer, um estado, né? Como é o estado de corpo, estado de, quer dizer, enfim, né? Do corpo, ar. Então, o que ele lida, na verdade, né? Quer dizer, o Kim primeiro, né? Ele é usado com uma série de composições de palavras no Japão, então muito bem lembrado, né? Situações psicológicas, situações de tempo, clima, situações de relação, né? Enfim, uma série de coisas. Tem isso. Tem também, não é? É importante a gente lembrar, né? Uma coisa muito interessante, que o Ki ele não é uma invenção japonesa, quer dizer, não é uma invenção da língua japonesa, né? E a língua japonesa ela não surge do nada, ela tem uma relação, né? De vassalagem, quer dizer, tem gente que não gosta dessa ideia, né? De vassalagem, né? Mas ela é precisa nisso, né? Porque assim houve uma relação muito forte de corte, uma relação, vamos falar, né? Real, né? Real no sentido de reinos, no sentido de impérios, né? Com a China, que tem até hoje uma série de. Quer dizer, a relação com a China é uma coisa bastante complicada, né? Não vou abordar aqui, mas assim, a língua japonesa ela vem da língua chinesa. E era uma língua usada na corte, era uma língua formal, né? Documentos eram escritos em, quer dizer, a língua chinesa ela foi importada para que fosse possível uma padronização em torno de uma comunicação de corte, e era uma comunicação também de vassalagem com a China, né? De algum modo, né? Porque mantiveram, né? Por um longo tempo, né? Com muitos contatos e trocas e comércio e pessoas, né? E coisa e tal. Enfim, então assim, a gente vem, né, a gente toma, na verdade, o Qi do Qi, né, chinês. Então isso daí vem em algum momento, né, para o Japão, vem em algum momento para o Japão, né, como também essa questão em torno de um conhecimento filosófico, né, e assim, e isso daí vem para cá porque assim, né, isso daí está dentro de um conjunto de coisas dadas na medicina chinesa. O Qi, o ar, é algo importante na medicina chinesa. Quer dizer, a situação atmosférica, quer dizer, não é à toa que a gente usa o Ki no Japão para falar de da situação atmosférica, quer dizer, desde isso até a situação da pessoa, né? Do ar, né? Porque o Ki, a representação do Ki, na verdade, o kanji de Ki é um vaporzinho saindo do arroz. Então essa, né, a representação gráfica, né? E a representação, o kanji, ele representa a natureza, né? Há uma representação da natureza, né, do objeto, né? Então assim, né, a representação do Ki ela indica, né, um vaporzinho saindo do arroz. E é exatamente o Ki, né, é esse ar. E esse ar está em tudo, inclusive dentro da gente. Inclusive nas situações atmosféricas, né? E assim, você vê, né? A gente tem, de acordo com algumas referências, a gente tem mais de 80 mil poros no corpo humano, dentro da tradição chinesa, que se comunicam com o exterior. E essa comunicação ela se dá basicamente pelo ar. Então é nisso, né? Que na verdade, né, é uma das coisas bastante interessantes, né, do Qi, né? Então, assim, e o Qi, né? O que é o Qi, né? Ele é uma fonte de tudo, né? É aquilo que garante que haja, né, uma dada comunicação entre seres vivos, né? E partes de seres vivos e não vivos, né? A gente pode falar que o Qi é uma força vital, né? Espiritualidade, vitalidade, né? É algo usado para descrever o movimento e o estado da mente, né? Também, né? Ele, mesmo que ele não possa ser visto, né? Ele pode ser sentido e detectado, né? E ele tem ele tem, quer dizer, uma relação muito forte com a respiração, né? Quando em relação com o ser humano, né? E com substâncias aéreas ou etéreas, né? Quando em composição com outras palavras. Então, né? No geral, né? A minha pesquisa ela tentou descrever o que era o Qi, né? E aí eu cheguei, né, num conjunto de elementos, né, que na verdade assim, né, que eles tinham, né, ou quer dizer,
eu fiz uma pesquisa para isso, né? Lógico, né? Pesquisa de doutorado lidou, né, com gente, né, do Japão, professores, né, de alta graduação, né, no Kendo, né, que entendiam, né, tinham um entendimento bastante adequado disso. Então, assim, né, não é o que o Gil acha, né? Então, assim, é muito bonito, mas Gil, não é o que o Gil acha. Então, assim, né, na verdade, isso daí foi construído em torno de uma pesquisa que lidou com entrevistas com gente de alto gabarito, referências, né, construídas, né, e pesquisadas, né, com essas pessoas, né, de alto gabarito. Lidou com questionários, né. Então eu perguntei para pessoas, né, então eu montei um formulário, né, que foi distribuído amplamente no Brasil, quer dizer, na América do Sul, quer dizer, nas Américas, Europa, Ásia, né, uma série de países e Japão. Isso daí circulou, né, não me diga como assim, isso daí circulou muito, né, e pessoas do mundo todo acabaram participando, dizendo, né, o que achavam, né, sobre o que, e aí eu coloquei tudo isso daí em relação, e aí eu cheguei a um conjunto, né, de dados, né, que diziam mais ou menos como essas pessoas pensavam sobre o que, sem, na verdade, dizer eu não fiz classificação, né? Eu simplesmente, quer dizer, o que era certo e errado, porque não se trata disso, né? Então, assim, eu coloquei todo esse conhecimento em relação, e aí dentro disso, né, eu estabeleci um conjunto de categorias que foram dadas pelas pessoas que participaram da pesquisa, né? E aí dentro disso, né, essas categorias elas foram descritas, né, na tese, né? Eu tentei pelo menos, né, e eu venho trabalhando com isso ainda, venho dizendo isso, né? Inclusive tem desenvolvimentos posteriores à tese, né, que depois eu te passo, né, tem artigos também, né, um artigo bastante sintético, né, que eu digo mais sobre o que especificamente, né, depois te passo isso, né, que inclusive eu estou para publicar. Então é isso, né, o que é uma coisa bastante interessante. Isso daí lida, né, com essa dimensão do ar. Eu acho que é isso, né? O ar, uma dada, quer dizer, é possível você puxar para uma dada espiritualidade, mas a gente que não, tem gente que não se sente confortável com essa palavra, então, assim, né, é um negócio que pode ser um pouco complicado. Mas, então, no geral, né, eu acho que o que ele conseguiu compor, né, um cenário interessante, né, da pesquisa. Né, e conseguiu se mostrar, na verdade, como um elemento interessante, apesar de todas as dificuldades. E tem uma coisa interessante que eu vou trazer aqui porque teve um inscrito do Budocast que me ouve e ele veio conversar comigo por mensagem há pouco tempo e falou assim pra mim: tinha que ter um episódio sobre Kimetsu no Yaiba. E eu acho que você comentou em uma live, alguma coisa assim, sobre a questão da respiração e fez essa conexão, assim. Então, só queria que, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Eu não sei se algum dia eu vou falar sobre Kimetsu no Yaiba no Budocast, talvez fale, mas de qualquer maneira acho que seria interessante também, né, trazer essa relação que você fez. Pois é, porque Kimetsu foi uma febre, e assim, ainda é uma febre, né, mas diminuiu um pouco. Inclusive minha filha tem uma espada, enfim, de alguma personagem, né, enfim, que é você sabe, né, foi uma febre isso. Aí deu uma diminuída agora, né, mas assim, a gente passou, sei lá, um ano só falando em Kimetsu, né? E assim, isso daí foi interessante porque trouxe uma série, quer dizer, fora a qualidade intrínseca da animação, né? Para os ouvintes, né? Para os espectadores, né, que ainda não tiveram contato, assistam, né? Chamado, né, a palavra é essa, Kimetsu. Agora eu não me lembro, fugiu da cabeça como é que está sendo traduzido para português isso. Se está sendo traduzido ou se está sendo Eu mantido. também não sei, eu acho que está sendo mantido, eu acho. Entendi, mas então assim, né, fica aí de sugestão nossa, né, Gustavo, e assim, e tem um personagem, né, o Tanjiro, né, que ele perde os familiares, porque assim, todo o contexto é passado em torno dessa coisa dos Onis, né, que é um demônio, né, então assim, o Tanjiro é uma pessoa que mora numa montanha, e aí acontece que o contexto mais geral, né, assim, ele tem a família, mora com a família, e ele é um jovem,
né, sei lá, uma idade mais ou menos na idade escolar, né? E ele ajuda a família, né? É, vendendo lenha. Então, assim, ele corta a lenha, ele desce para a cidade, leva, e aí vem, ajuda a família e tudo mais. E aí a família toda é morta por um Oni, por um demônio. E aí, quer dizer, esse é o primeiro episódio, e aí a coisa é muito triste, né? E aí ele consegue, na verdade, né? Ele, na verdade, ele começa a ter um desenvolvimento em artes de esgrima a partir desse episódio traumático, né, de perda de toda a família, né? E assim, e dentro, né, na verdade, né, dos desenvolvimentos, né, do anime, né, você tem um campo conceitual, né, de treinamento da respiração. Então, assim, toda a questão do uso da espada dentro do anime, ela passa por um uso adequado da respiração, e cada pessoa tem um modo de respiração diferente, né, um método de respiração diferente, e assim, e aí os diversos personagens que vão compor, né, com esse personagem principal, Tanjiro, né, que são também mestres de esgrima, de algum modo, né, eles têm potências e capacidades particulares de respiração, né, e assim, e tem, né, um conjunto de coisas, né, quando ele faz determinados movimentos, então ele respira de um determinado modo, e esse modo de respiração lhe dá a potência necessária para usar a espada. Então, assim, né, é bastante iluminador, né, para os praticantes de Budô, né, em geral, isso, né, porque assim, né, a respiração ela é tudo. Em artes marciais, vamos chamar artes marciais, né? Mas assim, a gente quer dizer, quando a gente fala arte, mas a gente está falando de Budô, né, práticas japonesas, né? Mais especificamente, né? Não estou falando que não hajam coisas iguais em outras artes chinesas, né, coreanas e por aí vai. Não estou falando isso. Estou apenas focando dentro das artes japonesas que eu tenho familiaridade e posso dizer com mais propriedade por ser estudioso disso, né? Mas há coisas similares, claro. Então, né, dentro do Budô, né, japonês, né, a gente tem uma preocupação em torno da respiração. E assim, isso daí você tem escritos que ensinam como você respirar. E um determinado uso, né, um uso adequado do seu corpo, ele passa por uma respiração igualmente adequada. Sem isso, você não tem. Né? Você sabe, né, né, Gustavo, o que eu estou falando não é algo etéreo, né? Então, assim, né, se a gente não respira bem, a gente não consegue, né, fazer alguma coisa, determinadas coisas, né? Então, assim, e o Ki, ele está diretamente relacionado nisso, né? Porque o Ki, ele é uma condição, quer dizer, né, você capta energia, vamos falar, via respiração. Então, para você operar bem, com qualidade, né, no modo adequado o seu corpo, você precisa respirar bem. E o Ki, né, para você captar energia, você precisa respirar. Né? Então, assim, a gente volta, né, nisso, né? Porque assim, a gente está em comunicação, né, com o ambiente via respiração, né? Como a gente respira é, na verdade, o modo que a gente vai depois, né? Quer dizer, a gente precisa captar isso para poder pôr para fora, né? Então, o Ki, ele é o elemento de grande importância, né, nisso, né? Não tem Ki sem respiração, não tem, vamos falar, Budô, né, sem respirar, né? Não dá, não tem como. E isso daí é algo que também, né, é um fator meio limitante, né? Quer dizer, não é limitante, não digo limitante, né? Fumantes e tudo mais, repensem, né? Porque assim, né, vocês estão perdendo uma grande possibilidade, né, de usar no modo mais amplo o corpo, né? Porque assim, limita, lógico, né? Por mais que você aprenda a respirar, né? Se você danifica o seu pulmão, você está de algum modo limitado. Então é melhor tentar cuidar bem dele, né? De algum modo. E eu penso também que a gente pode pensar na respiração dentro da própria ideia de uma espécie de espelho, ou não sei se reflexo, não sei qual seria a melhor palavra, por exemplo, do nosso próprio estado mental, ou até dentro dessa questão de relação que é construída, por exemplo, na prática, né? Quando você olha ali o seu parceiro de treino, que seria numa luta um adversário, né? Através da respiração você também consegue, de certa maneira, conhecer, né,
aquela outra pessoa, né? Então, quando a gente se assusta, a gente tem um tipo de respiração. Se a gente está tenso, a nossa respiração está de uma maneira. Se a gente está cansado, a respiração está de uma outra determinada maneira. Se a gente está ansioso, né? Então, a respiração de certa maneira, essa relação, ela é dentro do que eu estou imaginando aqui, ela é uma via de mão dupla, né? Então, também, da mesma maneira que a gente pode observar como um reflexo do nosso estado mental, também a gente vai falar para alguém, não, respira, quando alguém está muito agitado, né? Então, também a respiração aí fazendo o caminho inverso, né? De fazer essa influência no estado mental, né? Então, isso também eu penso que teria aí uma relação com isso do que a gente está falando sobre o Ki aqui, né? Perfeitamente, né? Você está absolutamente correto, né? É uma observação extremamente perspicaz, perfeita, porque é isso mesmo. Você captura, né, o seu oponente, né, através da respiração. Inclusive há métodos, né, de você aproveitar esse timing para eliminar o seu oponente. Quando ele não respira, quando ele está cansado, quando ele mostra isso, esse é o tempo quer dizer, você tem os Ki, que é a brecha, oportunidade, né? Então, assim, há modos, né, de você lidar de aproveitar esse tempo, né, quando ele se cansa. Tanto né, que é muito usado, né? Quer dizer, usado em contra-ataques, né? Então, quando o adversário cansa ou ele termina o movimento que ele está inspirando, né? Esse é o tempo, na verdade, que o corpo ele está preocupado na inspiração, né? E é por isso que precisa ser rápido, né? É porque você tem uma brecha aqui. E é exatamente esse tempo, às vezes, que uma pessoa pega e elimina, né? Ela se aproveita, né? Porque ela está observando isso. Então, quem usa melhor a própria respiração, né? Tem uma vantagem nisso, não tem? Uma vantagem competitiva, né, nisso, né? Enfim, que pode ser a diferença entre aquela coisa, né, entre vida, né? Quer dizer, ela está no limite, né? Então é importante cuidar bem, né, disso, né? Perceber bem. E no calor, né, do combate, a gente às vezes deixa isso passar, né? E perde as brechas, né? Mas você está perfeitamente correto, né, nisso, né? A respiração é dessa ordem de importância, né? É preciso conhecer. Tem um momento que eu acho muito emblemático na sua pesquisa, que é quando você encontra, se não me engano, é Ishikawa Sensei, do Itoryu, em que você chega no dojo e tem toda aquela experiência e que ele fala assim, o que tem que aprender com o corpo. E outra coisa que ele te fala é, você ainda não está pronto para entender o que. Então isso deve ser uma coisa, nesse momento, deve ser uma coisa muito pesada, né? Porque não é só... ok, então eu tenho que entender o que através do corpo, tudo bem, mas como eu vou superar, porque como que se adquire a capacidade de entender o que através do corpo? Isso gera uma nova pergunta. E ao mesmo tempo também, como eu vou saber que eu adquiri essa capacidade, né? E então, como é que foi essa experiência e como é que o seu pensamento dentro daquela pesquisa sobre o que estava ali, eu imagino que estava mais ou menos no começo ainda, talvez, ou não sei se nos estágios mais iniciais, mas me parece que um pouco mais no começo, é como aquilo acabou direcionando de alguma maneira a forma que você pensou no Ki a partir dali, porque geralmente, né, quando a gente vai estudar o Ki, há como se estudar através dos livros, existem muitas definições e muitos conceitos, né? Mas o que eu acho que a sua pesquisa traz de uma maneira muito interessante é justamente esse outro lado, ou seja, entender o que através da própria experiência, da prática com mestres e com pessoas que chegaram e que compreendem e que vivem aquilo de alguma maneira, né? Bom, o Ishikawa Sensei, né? Na verdade, o nome dele é Ishiyama. É o meu professor, né? Na tese eu eu mudei os nomes, né? Para proteger a identidade dessas pessoas. Então o nome dele, bom, vou dizer aqui porque, enfim, é uma pessoa que as coisas mudaram de lá para cá, e eu ainda continuo indo lá.
Então, assim, eu sou formalmente um aluno de Toryu, Onohai Toryu, né, que é uma das escolas que eu estudo, né. Eu estudo, então, na verdade, só para te dar um contexto disso, né, eu estudo Kendo e estudo Iaido hoje, né. Kendo e Iaido são formas padrão, né, de estudos de Kenjutsu, né, ou seja, estudos mais de técnicas de esgrima. E o Kenjutsu, na verdade, que eu estou vinculado é o Onohai Toryu. E o meu professor, né, o professor Ishiyama, né, ele foi técnico de Kendo da Keisho em Tóquio, da Polícia Metropolitana, que é, na verdade, se eu não me engano, deve ser a mais tradicional em torno de estudos de Toryu, né, no Japão hoje. Isso daí não vem de hoje, isso daí data desde da época Meiji, quando na verdade você estava num período de transformação, é, em torno de uma modernização no Japão, e aí houve o interesse de você manter ou de proteger estudos de esgrima anteriores à época Meiji. E aí a polícia, né, metropolitana, e a polícia, né, foi um dos espaços onde essa proteção desses estudos tradicionais, né, de esgrima se deu. Então, assim, é, eu continuo estudando lá, né, nesse mesmo lugar. Assim, eu fui apresentado, né, pelo Tsukamoto Sensei, né, que na tese eu chamo de Tsuka, né, professor Tsuka, né. Então, o Tsukamoto Sensei, que é meu professor, meu sensei de Iai, me levou lá e me apresentou formalmente, 2012 para 2013. Assim, tudo mudou, na verdade, a partir desse período, né? Porque assim, eu estava na verdade procurando, né, um professor para, quer dizer, na pesquisa, naturalmente, e também, né, uma pessoa para me auxiliar a conseguir o exame de quarto grau, faixa preta quarto grau de Kendo. E aí, nesse momento, eu conheci, né, o Ishiyama Sensei, e passei lá, e aí ele, né, o Tsukamoto Sensei contou para ele, falou, olha, ele está estudando também o Ki, né, está estudando na Universidade de Tsukuba, né, e então, assim, é isso, tem interesse em saber disso também, né, caso você possa ajudar. E aí ele, logo na primeira vez, né, ele quase me matou, né, assim, é sério isso, né, foi uma coisa assustadora para mim, ia se ter o primeiro treino com ele, né, e eu achava que, enfim, porque a gente não sabe muito bem o limite da gente até que a gente só sabe, na verdade, essas coisas quando a gente se põe em treino, né? E a partir disso que a gente consegue mobilizar, né, e entender essas coisas do modo, né, do modo mais claro. E essa primeira vez, né, para mim, assim, ele não é uma pessoa alta, mas ele me pareceu um gigante, sabe? Muito forte, parecia que ele estava saindo fogo, sabe? Essa foi a impressão minha. E ele quase me machucou, né? Porque ele entrou uma série de skis, né? Que é estocada, né? No meu peito, né? Então, fora da área, né? Porque a armadura, ela te protege, né? Você tem, na verdade, áreas para proteção da garganta. Só que, lógico, né? Que se a pessoa quiser, ela vai te machucar por fora. E assim, isso daí é lógico, ele fez isso, né, como um modo de falar, olha, não volte mais aqui. E aí, depois desse primeiro dia, ele falou, olha, né, o que você pode estudar, né, seu Kendo não tem Ki, isso daí, lógico, né? E assim, nessa lógica você pode estudar teoricamente essas coisas, mas assim, você só vai conseguir entender isso se você praticar. E isso daí foi algo que eu entendi muito claro ali, né? E foi exatamente algo que me motivou, né, a não desistir ali, porque eu podia simplesmente falar, puxa, é perigoso demais, né? Acho que é melhor, né, não voltar. Mas eu não, assim, recuperado, né? A única coisa que eu queria era voltar lá, né? Para estudar. E é coisa que, assim, que eu estou indo lá, né? Desde então, desde 2013 eu ainda estou indo lá, semanalmente, para estudar Onohai Toryu. Então ele, assim, né? Ele vem me ensinando, além do Kendo,
né? Quando acaba o Kendo, ele me ensina o Itoryu. Quando eu posso, né? Não é todo dia, né? Que dá, porque, enfim, né? O treino começa às 5:30 da manhã, né? Assim, tem que estar no dojo às 5 horas. Você sabe disso, né? Você tem essa experiência, né? De, de Japão e assim. E ele treina todo dia, né? Tem o dojo próprio, né? Depois que ele se aposentou da polícia, aí ele veio, né? Por sorte, cara, eu moro a 15 minutos do dojo. Então, assim, de carro. Então, fica muito conveniente, né, de ir, né? Muita sorte também, né, porque a minha vida acabou me trazendo, né, por uma série de convergências, acabou me deixando muito próximo, né? Então, eu continuo a ir lá, e assim, a nossa relação também transformou. Você sabe como é gente mais antiga no Japão, né, e tudo, então você tem as dificuldades em torno disso também, e assim, mas ele hum, vem assim, né? Já que esse estrangeiro quer aprender, por que não, né? Então, assim, ele vem, né, me ensinando. Então, né, assim, lógico, né? Voltando à coisa do Ki, né? Lógico que a gente pode estudar intelectualmente isso. Pode. Só que, assim, né? Tem uma. Diri-ichi, né? Diri-ichi, né? Você tem na verdade, você tem uma. Que inclusive você vai cair no meu exame para quarto Dan de Iaido semana que vem. Inclusive, essa daqui é a minha prova, né? Eu estou treinando, né? Essa daqui é escrita minha, né? Então, uma das questões né, é exatamente isso, né? Do Jiri-ichi, né? Ou seja, que é teoria e prática em conjunto. Então, assim, você pode estudar essas coisas, né? Mas, assim, estudar intelectualmente o negócio, quer dizer, você tem essa coisa também dentro da cultura né, japonesa de você, quer dizer, você precisa praticar o negócio, porque é esse tipo de coisa que vai te dar um entendimento, inclusive intelectual, né? Porque não tem essa separação, né? A cabeça, né? Nesse caso, né? Cabeça e as coisas elas têm que vir em conjunto, né? É um pacote aqui. Então, o que, né, é uma das coisas que é muito difícil entender é, essa coisa simplesmente num ponto ou no outro da escala, entende? Então, isso é um conceito que ele é melhor compreendido quando quando você tem um trabalho de conjunto entre teoria e prática, né? Mas é claro que o entendimento ele é diverso, entende? É possível você ter uma coisa, quer dizer, tem pessoas que conseguem manifestar essa potência do que no corpo e não entendem absolutamente do que, quer dizer, não é importante, né? Tudo bem, é aqui isso daí. E acaba aí a conversa. E tem gente que, por outro lado, né, que é possível, que tem um entendimento um pouco mais adequado, né, ou um pouco mais amplo do que num nível, e que não conseguem também, né, expor isso, né, de uma determinada modo. Mas então, assim, é preciso encontrar um dado balanço nisso, né? E eu acho que é isso que talvez naquele momento, né, ele quisesse me dizer que assim, no meu Kendo não tinha aqui. Bom, eu acho que eu progredi, né, de lá para cá, né? Eu consegui meu quinto Dan de Kendo, não tá tão ruim, né? Eu tô indo pro quarto Dan de IA, então assim, né, as coisas estão caminhando bem, né? Então acho que eu melhorei um pouco, né? Como ele ainda continua me ensinando, então eu acredito que tenha melhorado um pouco, né? Eu tenha conseguido manifestar um pouco, né? Melhor. Mas então, naquele ponto, né, ele falou: olha, desculpa, mas ainda não aparece. E é preciso mostrar, né? Porque o Ki também, né, nas artes marciais, ele quer dizer o seguinte, né? É a sua potência, na verdade, né, de demonstrar que você está vivo e que você vai lutar pela sua vida da forma e com os meios que forem necessários. Então é isso, entende? Lógico, né, os tempos são outros, né? Ninguém luta, né, com espadas e chuços e porretes, né? Quer dizer, embora, né, a gente esteja, né, você tenha guerras em muitos lugares, né, mas assim, né, a gente idealmente, pelo menos, vive em sociedades civilizadas, né, onde você não precise carregar esse tipo de coisa e mostrar a todo momento né, que você é capaz, né, de tirar uma vida, né, então o Ki, né, ele parte por isso também, né, quer dizer, a sua potência, na verdade, é estar vivo, continuar vivo, né, acho que é isso também.
É isso que eu aprendi, né, com ele também, né? Ele tentou me explicar desse modo, né, que é preciso lutar. E assim, como você falou, né? Quando você olhou para ele, parecia que ele tinha fogo, né? Tem uma outra coisa que também eu li que ali tá dentro do que você escreveu também, que assim, tem muitas coisas ali, como eu falei, assim, para você, eu leio, aí eu tenho que ler de novo, porque tem várias coisas ali que estão relacionadas com essa coisa, na minha opinião, do entendimento do Budô como algo além da prática só ou do esporte só, né? Então ele tem Shurari, tem toda a questão de hierarquia dentro da arte marcial, relação senpai-kohai e por aí vai, né? E aí acabei pensando muito ali também sobre a questão do Ki dentro dessa relação da comunicação não verbal. Então eu acho que isso a impressão que eu tenho também é que no Japão isso é uma coisa que é muito mais importante do que, por exemplo, na nossa cultura no Brasil, né? Eu lembro de um caos, vou dizer assim, né? De alguém que estava numa situação com um japonês, um estrangeiro, e aí o japonês falava para ele de alguma coisa que eles tinham que fazer, alguma coisa assim, e o japonês queria dizer para ele que era impossível aquilo. Mas ele, em vez de falar que era impossível, ele falava, não, é muito difícil. Mas, assim, com todo o contexto, com toda a situação, ele, na verdade, ele queria dizer que não dava, que era impossível. E o estrangeiro, sem entender, continuava, né? Não, mas é muito difícil, mas vamos tentar fazer, né? E ficava aquela situação que não se resolvia, vamos dizer, daquela conversa, né? Porque tinha um componente ali que ia além do que simplesmente o que estava sendo dito, né? E eu acho que isso também acompanha aí, de certa maneira, questão talvez da própria parte, por exemplo, do cinema japonês às vezes, e dentro da cultura japonesa uma gama muito grande de coisas, né? A gente consegue então entender o que dentro dessa relação, dessa conexão entre pessoas, assim como há, no caso, nessa, vamos dizer, dessa comunicação em combate, se a gente puder chamar assim, ou em prática do Budô, mas de uma maneira mais ampla na comunicação entre pessoas nesse sentido? É uma pergunta excelente, Gustavo. E assim, e é uma pergunta daquelas que só pode vir de uma pessoa que tem um entendimento bastante preciso da cultura japonesa, né? Então você sabe, dá para ver isso, entende? E assim, meu entendimento, né, é que a cultura japonesa ela é bastante performática. E essa performance, quer dizer, ela é avaliada. Ela é um dos elementos de comunicação. Então, assim, a forma como você põe os seus sapatos quando você entra na casa de alguém, a forma como você se move, a forma como você gesticula, a forma como você faz as coisas, quer dizer, a forma como, na verdade, você se porta, ela é um dos elementos que entra nessa comunicação. A forma como você se curva, quantos graus, né, você faz para isso, né, ser mais, né, então tudo isso daí, né, são elementos que são vistos porque são elementos que estão conectados a essa coisa da comunicação não verbal, essa comunicação, na verdade, né, que ela é da ordem da performance, da ordem do corpo, né, o corpo é fundamental, né, dentro do, quer dizer, para que cultura não é fundamental o corpo, né? Lógico, né? A gente pode se fazer essa pergunta. Mas assim, né? Em específico, na cultura japonesa, ele é os modos pelos quais, né, o corpo ele se apresenta, ele assume uma importância bastante grande. E nem sempre essa comunicação, né, ela se dá você dizendo as coisas, né? Você pode dizer pelo seu corpo. Isso daí, naturalmente, né, a gente pode dizer as coisas pelo corpo também. Há coisas que são aceitas no Brasil, como coisas aceitáveis, né, numa da comunicação, né? Há coisas que não. Né? No Japão, eu acho que também tem, mas tem muita coisa aqui mais complicada, né? Inclusive, eu estava lendo, né?
nem lembro aonde, quem, né, mas assim, né, mas uma anedota falando disso, né, de que assim, o homem, o modo como ele abre a porta, né, do quarto, né, ele é classificado no modo como ele abre e entra no quarto, né, a mulher é classificada como ela fecha a porta. E aí, assim, essa pessoa estava explicando, né, que o homem, quando ele entra, né, no quarto, ele abre, né, o quarto japonês, né, você tem a completa visão, né, das portas, né, você sabe quem entra, quem sai, e quando você está sentado, né, o modo como a pessoa entra é importante, né, e você pode classificar também, né, a pessoa do modo como ela entra, né, se é um modo espalhafatoso, se é um modo, né, mais formal, como ela entra, senta, faz, no caso, né, o 6A, faz, né, enfim, a reverência e tudo mais, né. A mulher, né, aí você tem uma leitura tradicional disso, né, como a mulher serve, né, assim, o modo como ela fecha a porta quando ela deixa o ambiente é algo revelador. Então, assim, né, veja só o nível, né, de sofisticação, né, dessa gente, né, que consegue ver coisas, né, e capturar esses entendimentos de coisas, né, quando a pessoa não diz as coisas, né, mas se está dizendo, né. Então, assim, a comunicação ela está se dando, né. Essa comunicação, né, ela se dá também de uma forma desigual, né, ela é hierárquica no Japão, né. Você tem termos, né, que você usa, né, mesuras que você deve fazer. Quer dizer, então, assim, toda a coisa do corpo ela é mediada por essa dimensão, né, a hierárquica também, né. Então você sempre deve saber, né, com quem você fala, né, enfim, do modo como você fala, né, e quando você não deve falar, né, você faz coisas com o corpo. Então, o que também entra nisso, porque ele é é uma das formas que ele pode ser capturado, né? No nível desse entendimento, né? Então, se você deixa de uma forma displicente os seus sapatos quando você vai no dojo, se você sai sem, quer dizer, se você entra sem agradecer, né, pedir, não, por favor, né, se você sai, né, simplesmente dando as costas, né, e não agradece, né, quer dizer, tudo isso daí, né, você está comunicando coisas, né, coisas muito importantes. E é claro, né, que assim, que há uma certa complacência, né, quando a gente não conhece essas coisas, né? Lógico, as pessoas também não vão falar, pô, né? Nossa, né? Mas assim, mas as coisas vão mudando conforme você conhece, né? E aí as pessoas vão também, né? Te dizer, né? Como, né? Te dizer o seguinte, né? A pessoa não precisa te dizer diretamente, né? E as coisas no Japão, elas são, né, as pessoas não dizem diretamente, né? Quando você tem a sorte, na verdade, de encontrar gente assim, né? E vai te explicar diretamente, ok. Mas a grande parte das coisas não se dá, não se dão assim, né? As pessoas elas vão lidar com você e algumas chances, né, elas vão acabar ali, né? Então, dependendo de algumas coisas que você faça, não tem a segunda vez, não tem a terceira, né? Então, é importante levar isso em consideração, né? Lógico, né? Isso daí não é querer agir de uma forma subserviente, ou de uma forma, desculpa, desculpa tudo. Não é isso, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, né? É importante levar em consideração e observar, porque a cultura japonesa também, né, ela é muito dada nessa chave da observação, né? A gente aprende observando, a gente aprende refletindo também, né? O que também, né? A gente vê, aprende a lidar, aprende a potencializar isso observando, né? Não é todo mundo que vai chegar e te ensinar essas coisas. Então, ele é um dos elementos, né, no qual essa comunicação ela não verbal ela pode se dar também. E é um dos elementos que eles passam a classificar a gente, né? Quer dizer, eles classificam todo mundo, né? Não só a gente, né? Então, é isso, né? Que eu imagino, né? Que que pese, né? Eu vou te dar um exemplo, né, mais prático, né? Inclusive ontem, né? Ontem foi meu último dia numa escola, né? A empresa que eu trabalho né, mudou, né? No caso para outra, consegui um contrato numa escola, numa escola maior, né? Hoje em dia eu sou professor de inglês, né? Trabalho com isso aqui hoje, né? Então assim, né? Ontem foi meu último dia numa escola de nível elementar
escola pública elementar aqui no Japão, né, numa cidade aqui do lado da minha. E assim, né, havia a minha mesa e havia a mesa de um outro professor de inglês, né, da mesma companhia. Assim, é, assim, ontem foi meu último dia, esse parceiro meu, né, o último dia foi 2 dias atrás, né, e ele deixou um monte de lixo na mesa dele, não limpou, né. Assim, não é trabalho meu limpar a sujeira dele. Meu trabalho ele foi bem estabelecido, né, meu trabalho foi bem feito, e na despedida também eu limpei toda a minha mesa, né, eu deixei tudo limpo, né? Por quê? Porque outra pessoa vai usar essa mesa em segundo, né? Que as pessoas estão vendo essas coisas. Então, assim, né? Eu usei essa mesa durante 2 anos. Então, assim, é, é meu trabalho cuidar disso até o momento que eu deixar isso. Então, eu deixei tudo limpinho, recolhi tudo que eu pude, né? Do meu espaço de trabalho, deixei tudo brilhando, fui me despedir das pessoas, agradeci, lógico, e fui embora. Então, assim, né? Esses japoneses eles vão ver essas duas pessoas que são estrangeiras de um modo bastante diferente. De um ponto, né? Eu não estou me vangloriando disso. Isso daí não é. Pelo contrário, entendeu? Pelo contrário. Mas eu estou te dando um exemplo prático dessas coisas, né? Então, assim, de um lado, como as pessoas vão avaliar? Um profissional que veio, fez o trabalho, e ainda na despedida ele deixou tudo limpinho, visando, né, dando o entendimento de que outras pessoas, né, possam perceber o que aconteceu. E no outro ponto você tem um profissional enfim, que fez o trabalho e deixou displicentemente uma série de lixo para eles limparem. Então, assim, o entendimento é diferente. O que é diferente. E é lógico, né? Artistas marciais, né, têm esse entendimento mais aprimorado do que pessoas que não têm esse tipo de formação. Mas, assim, muda bastante, não muda? Você entender que, assim, outras pessoas vão, né, como outras pessoas vão ler a situação, né? Então é isso, esse é o tipo de coisa que faz diferença, né? E é o tipo de coisa que, na verdade, onde o que pode ser capturado. E é onde também, né, uma série de diferenças de cunho cultural elas podem ser percebidas. É onde o que pode ser entendido. Assim, e as artes marciais, né, elas ensinam esse tipo de coisa. Não é só como você vai matar alguém. Isso daí, na verdade, é uma coisa muito menor, né, do valor menor, né, dentro de um conjunto de coisas que são ensinadas. E assim, as artes marciais japonesas, né, inclusive o modo de vida no Japão, esse é o tipo de coisa que está sendo constantemente ensinado. A revelia da questão, né, de você eliminar ou não o oponente, como você deve eliminar, se você deve eliminar a pessoa sorrindo, ou sério, ou sisudo, se você corta assim, se corta assado. Não é isso o importante. O importante que está sendo ensinado constantemente é como você vai viver. E o que, na verdade, é fundamental. E é nesse ponto que está a diferença com outras percepções, né, de artes marciais purificadas, né? Então, se a pessoa entende, né, que a pessoa tem que limpar o chão do lugar do treino no treino, mas a pessoa não entende que ela tem que manter uma dada, quer dizer, o que ela pode tirar dali e aplicar na vida dela fora dali. Então é isso que é a diferença, né? Agora, a gente vai julgar que isso é uma diferença de raça? A gente vai julgar que isso é uma diferença de cultura? Como é que a gente vai julgar essa diferença? Porque existe uma diferença. As coisas não são iguais. Não são. E o que é uma das coisas que a gente pode ver esse tipo de coisa acontecer. Entende, Gustavo? Desculpa, eu fui até um pouco além. Eu entendo que entra um pouco numa outra questão, quer dizer, não outra, né? Mas eu acho que é já dentro de que a gente estava falando sobre a comunicação não verbal, né? Mas aí entrando já numa questão que é do que dentro da questão de como relação, como relacionamento, né? E que você coloca lá, por exemplo, né? O que como o cruzar espadas, como o limpar o dojo, né? Eu tenho uma situação que eu acho que cabe aqui contar. Talvez eu já tenha contado em algum outro episódio, não sei. Mas desse meu tempo que eu passei no Japão, né?
E assim, com várias pessoas com quem eu conversei, que já viveram no Japão, muitos tiveram essa mesma sensação que eu, de uma grande dificuldade, às vezes, de fazer amizade com japoneses, por exemplo, né? E eu sempre tive uma boa relação com as pessoas lá na Kodokan, né? E com os companheiros de treino. Tinha um senhor que ele começou a treinar com a gente, ele já tinha talvez 70 anos, não sei. Ele era bem idoso e de alguma maneira, com o nosso relacionamento em treino, né? Porque quando eu treinava com ele, por exemplo, a minha preocupação nunca era se eu ia vencê-lo ou qualquer coisa desse tipo, né? E aquela coisa de, por exemplo, quando a gente ia beber água, eu deixava ele passar a vez e tudo mais. É uma coisa que às vezes alguns colegas japoneses não faziam até. E de repente ele começou a quase como se querer cuidar de mim de alguma maneira, né? Então ele notou que eu faltei um treino, ele veio me perguntar por que eu tinha faltado. Aí eu falei, não, que eu tava um pouco doente. Ele falou assim, você deve comer um umeboshi todo dia e tal. E essa foi uma situação, mas a outra é quando eu fui embora. Quando, na verdade, os meus colegas de treino descobriram que eu ia embora, né? E muitas pessoas ali que eu não tinha um relacionamento para dizer, de conversar, de ir no izakaya, nada desse tipo, de repente se mostraram, para minha surpresa, como se estivessem muito tristes por eu estar indo embora. E aquilo, na época, e por um bom tempo, aquilo me trouxe foi uma questão de questionamento, mas essas pessoas não me pareciam ser tão, assim, na minha cabeça, né? Ora, se eu não saía com elas, não conversava tanto, mas de certa maneira existia ali um relacionamento, uma interação. E aí trazendo para esse tema todo que a gente está falando, em termos de de troca de energias ali. E o dojo era, assim, eu vejo muito no Japão, essa é, pelo menos na minha experiência, né, o dojo como um local não só de treinamento, mas de construção de comunidade, né? Então, foi isso que eu senti ali. Existia uma comunidade que estava sendo construída, claro que depois algumas pessoas se graduavam, passavam para um outro treino, um outro horário de treino, alguma coisa assim. Mas era como se houvesse uma comunidade que estava sendo construída, de alguma maneira alguém daquela comunidade ali estava indo embora, alguma coisa assim, como se fosse esse foi meu entendimento algum tempo depois, né? E quando eu comecei a pensar sobre o Ki dentro de todo esse aspecto mais amplo, né? Isso que me veio na cabeça quando eu comecei a pensar dessa questão do Ki como construção de relação, né? É verdade, né? Assim, de fato tem coisas que não passam, né, né, o dojo é um espaço maravilhoso. Nem todo dojo é lógico, né, é maravilhoso, mas assim, né, mas você tem espaço de treino e pessoas incríveis. Assim, você teve muita sorte também de encontrar, né, um lugar, né, bacana, e um lugar que as pessoas se sentiram à vontade com você, porque às vezes não é o que acontece, né? Às vezes as pessoas ficam tensas, entende? As pessoas, né, depende muito, na verdade, do tipo de relação, né? E eu acho que e essas pessoas de treino, elas conseguem ver além. Eu tenho, né, boas experiências também aqui, né, que me fazem. Inclusive, eu tenho tão boas experiências que eu ainda estou aqui treinando com as mesmas pessoas. Lógico, conhecendo mais, né? Agora ficou um pouco difícil por conta do corona. Então é importante reconhecer, né, isso, né? Mas isso daí não vai ser para sempre, uma hora vai acabar e a gente vai voltar, né, idealmente a ter um pouco mais de liberdade, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, né, é que você teve muita sorte, as pessoas também tiveram muita sorte de ter você ali, de poder trocar de algum modo. Há dificuldades grandes em torno de comunicação, né? Esse é o grande ponto que barra, na verdade, né, de início, né, uma maior troca. Mas, assim, isso daí é algo que tende a se transformar, é algo que tende a ser um problema que ele tende a diminuir ao longo do tempo, né? Porque você também aumenta a capacidade de comunicação, né? Aumenta, né, a potência de coisas também a se dizer, né, e a compreender.
né? E a troca ela se estabelece, né? Então, assim, eu acho que é uma questão que leva em consideração tempo. É mais o tempo. Assim, coisas em torno de amizade, elas demoram um pouco mais de tempo aqui. Mas uma vez que elas estão estabelecidas, né? A coisa, ela se desfaz com mais dificuldade. Agora, assim, né? O nosso modo de amizade, por exemplo, né? Sei lá, né, amizade, né, de começo de balada, essas coisas, você sabe como a gente faz amizade fácil, né? Todo mundo é amigo, né? Vai, toma uma cerveja, pronto, vira brother, cara. Assim, né? E pronto, ó, tô contigo e não abre, meu, pô. E aí não sei o que, vira brother, né, cara? E aí, né, vai, fecha a geladeira com o pé, né? E é isso aí, né? Enfim. Tem gente que é fácil, assim, né? Mas é claro que também a gente desfaz as coisas, né? Se tu não quer mais beber comigo, cara, tu é meu inimigo, né? Então, assim, não, tô brincando, claro, né? Não é assim, mas a gente tem essa, na nossa cultura, né? Essa coisa a fluidez, né, do contato e da amizade, ela é um pouco mais fácil, né? Dependendo das idades, né? Claro, né? Porque conforme você vai envelhecendo, né? O circuito e a capacidade de fazer novas amizades, elas vão diminuindo. Isso daí, pra gente, é uma coisa bastante... É uma coisa desse modo, né? Que, em geral, se dá. Né? No Japão, nessa coisa do Budô, é maravilhoso você poder trocar com pessoas cuja idade é bastante diferente, não é? Isso daí é algo que é colocado para eles, né? Quer dizer, o Budô é uma chance que você tem de trocar com pessoas que você não cruzaria em outra circunstância. Dificilmente você conseguiria ter contato com uma pessoa, né? Ou melhor, né, estabelecer algum modo de comunicação, por mais provisório e leve que seja, né, se não num espaço de treino. Então, se você cruzar espadas, você ter a chance de, na verdade, tocar o corpo, cara, olha só, né? Olha só, para pensar nisso, né? Tocar o corpo de uma outra pessoa, né? Quer dizer, ter uma capacidade de a gente não consegue estabelecer, né? Qual o tipo de coisa que se troca quando esse tipo de coisa, quando a gente aperta uma mão, quando a gente dá um abraço, quando a gente troca um treino, né, com uma pessoa, enfim, né, de idades diferentes, trajetórias diferentes, culturas diferentes, né? E agora também com essa coisa do corona que a gente para pensar nisso, né? Hoje é muito mais difícil você ter esse tipo de troca que ela é de corpo, né? A nossa cultura ela tem isso, né? É bastante do modo bastante presente, né? Agora, na cultura japonesa, isso daí essa troca de contato, né, ela é bastante precária, né, você sabe disso, né, você não encosta nas outras pessoas assim, a não ser numa condição de treino, que é muito específico, muito especial. Então, tudo isso daí que eu estou dizendo, né, na verdade, assim, né, o Budô habilita a gente a ter esse tipo de comunicação, ter esse tipo de sensação, né, ter esse tipo de percepção, né, bastante diferente, né, das coisas, né, e que a gente consiga trocar, né, com pessoas que têm trajetórias bastante diferentes, idades diferentes. Então isso é maravilhoso. E eu acho que isso é uma tecnologia, e se trata de uma tecnologia, né, que envolve técnicas, que envolve saberes, que envolve modos, né, bastante específicos, né? É uma tecnologia de lidar com o corpo, de se comunicar bastante interessante, né? Para ficar numa palavra mais simples, né? Bastante interessante. É algo que a gente tem que pensar ainda sobre isso, né? E habilitar, né, mais e continuar a falar disso, né? Porque afinal de contas o corpo é uma máquina, né, bastante, né, mágica e a gente ainda está longe de conhecer, né? Tudo que há para conhecer disso, está muito longe. E assim, a gente ainda pensando no Ki, né? Voltando para a ideia de que tem um momento lá no seu trabalho que você fala que o Ki, que existem o Ki dos humanos e o Ki das coisas, dos objetos.
Como que dá para entender isso? Então, quando a gente pensa, né, dentro da ideia de Budô, da prática, etc., né, me parece que, ok, a gente fala aqui do que e tal, dá para fazer essa transposição mais facilmente para quem pratica e tal, do que talvez imaginar uma coisa que tem o que. Imaginaria eu que seria algo como uma energia contida, uma potência de algo, a possibilidade de algo vir a ser ou se construir, no sentido de que até uma pedra poderia, ela, ainda que não tenha movimento de fato, ela pode de repente rolar e algo disso virá a se construir, né? Seria esse o caminho de entender o que das coisas? Porque na verdade me parece que no Japão existe uma ideia que vai mais além, né? Se a gente for pensar até da própria relação da cultura com o shintoísmo, por exemplo, né? Isso pode ir bastante além, né? Esse pensamento do que das coisas. Como é que dá para explicar? Eu acho que a questão seria essa. Como explicar o que seria o que das coisas em contraposição ao que é o que dos humanos? Olha, essa é uma grande dificuldade, né, de como é que a gente vai tornar inteligível, né, uma ideia dessa natureza. Né? O que é algo, vamos falar, né, tem diversas culturas que pensam coisas bastante parecidas, né, nesse caso específico, né? Como algo que um objeto tem, ou como energia, ou como, sei lá, uma espiritualidade, ou como algo, né, etéreo. Eu acho que dá para a gente pensar isso, né? Por exemplo, um objeto que você ganha de família, né? Ou, sei lá, um relógio de bolso que está na sua família, não sei, talvez que era do seu, sei lá, tataravô, passa para o seu, né? Bisavô, passa para o seu avô, passa para o seu pai, e de repente chega na sua mão. Bom, tem diferentes percepções para isso, né? Você pode achar que tem alguma coisa ali, né, nesse objeto chegar na sua mão, né? Esse objeto está com você, né? A gente consegue, inclusive, teorizar sobre isso, né? Trazer imagens, né? Disso, né? Imagens mentais, né? Do valor disso, né? De conseguir falar, olha, isso daqui, sei lá, me motiva, né? Algo que me faz lembrar, ou não sei. Você tem lugares, culturas diferentes, sei lá, no Pacífico, né? Você tem nas Ilhas Trobriand, você tinha um grande comércio das conchas. E coisas, na verdade, que acreditava-se que essas conchas, elas, além das conchas, né, em si, né, ou seja, eram sociedades do Pacífico, né, uma série de ilhas, né, nas Ilhas Trobriand, que faziam, quer dizer, você tinha um comércio que ele se dava pela troca cerimonial de conchas. Então ele começava com as conchas e aí dentro disso todo um comércio era estabelecido nessas sociedades, né, por meio dessa questão das conchas, né? Então, assim, as conchas, né, não era uma invenção naquele momento, né? Era uma coisa que conectava culturas, chefes mortos, né? Chefias que distendiam no tempo e que traziam essa coisa de energia para isso. Então, você tinha um entendimento de que esses objetos eles portavam mana, ou seja, um objeto que portava alguma coisa ali, alguma energia, alguma coisa. No Japão, né, sendo uma sociedade também, né, distendida, né, quer dizer, que tem uma longa historicidade também no Pacífico, você tem uma ideia bastante similar em torno do Ki, ou seja, de coisas, né, objetos que portam, né, alguma coisa, alguma energia, que não é simplesmente um objeto, né, não é uma pedra, não, por que uma pedra, né? Sei lá, uma pedra, mas não, porque essa pedra, ela, sei lá, uma determinada pedra, que houve um trabalho de alguém, né, que foi, na verdade, você tem uma dada historicidade, você tem uma dada, né, coisa que chegou em algum momento na mão, um determinado objeto de jade, sei lá, né, que veio da China, que foi para o Japão, então você tem essas coisas também, né? E as pedras também, né? Você tem algo, as madeiras, né? Quem você foi nos templos japoneses sabe disso, sabe as coisas, né? A antiguidade das coisas, né? De como essas coisas portam coisas também, energias, né? De como você vai em alguns determinados lugares e se sente bem, outros às vezes, sei lá, você não se sente tão bem, você não consegue nem entender por quê. Aí alguém te fala, olha, porque aqui, sei lá, houve sei lá, uma batalha, ou não sei, pessoas foram mortas, enfim. Tem coisas, né? Tem pessoas mais sensíveis a essas energias, né? Pessoas que absolutamente isso daí não tem a menor importância, né? Enfim.
Gente no qual esse tipo de coisa comunica alguma coisa e pessoas no qual as coisas não comunicam. É a mesma coisa da flor quer dizer, das árvores de cerejeiro. Para uma série de pessoas fazer o Hanami, né? Ou seja, né, sentar, né, ver as flores, as pétalas caindo, né, e assim, e é bonito isso, né, eles não ligam muito para árvore florida, né, isso daí, eles gostam muito das pétalas em movimento, né, então você tem uma ideia de movimento, né, uma ideia de brevidade, né, de fluidez, né, da vida da transitoriedade do mundo e das coisas, né, que são manifestadas, né, quando esse tipo de coisa acontece. Então eles adoram sentar, né, ficar tomando cerveja, fazer o hanami, né, ou seja, ver as flores, né, caindo, né. É lógico que também o entendimento é bastante diferente, né. Tem pessoas que entendem essas coisas, pessoas que conseguem ver, né, a sutileza do mundo, né, e a brevidade das coisas. E algumas pessoas que, enfim, que estão ali simplesmente para beber uma cerveja, para enfim, né, para aproveitar sei lá, o tempo, os amigos, né? Então as pessoas veem também do modo diferente, né? Não dá para, quando a gente fala no modo mais geral, né? Acha que todo mundo tem uma visão mais iluminada do negócio. Mas não é assim também, né? Como não é assim para os próprios japoneses, né? Tem gente que consegue ter alguma percepção mais sutil, ou mais profunda de algumas coisas, pessoas que não, né? Como é tudo, né, Gustavo? Você sabe, né? O mundo ele só tem diferença. Então, assim, o Japão é um desses lugares também no qual só tem diferença, né? Tudo é diferente, né? E a questão colocada, né? E para mim essa daí foi uma percepção, né? E quando você vê práticas, artes marciais, você acha que é todo mundo igual, né? Ah, tá ali, né? Tá na mesma roupa, né? Mas assim, mesmo o movimento, ele é diferente. E assim, está um ditado que diz, se tem 100 pessoas, essas 100 pessoas vão ser diferentes. Então, é algo muito interessante a gente pensar, né? Como só tem diferença, né? E a forma como a diferença é diferente importa, né? Então, é isso, né? Talvez, né? O ponto importante, né? De se manter, né, do que, né, enfim, e dessas coisas, né, e até mesmo os objetos, né, que os objetos também portam ki, tem historicidades diferentes, tem modos de se chegar a gente diferentes, né, isso daí sem cair na coisa do shintoísmo, né, que também os objetos, você vê, né, mesmo uma região, sei lá, como Icedingo, né, que o Ise, né, o Icedingo, né, é um templo bastante importante, né, no oeste do Japão. Eu tive lá e é um templo que guarda as joias imperiais, né, a espada, né, o espelho da deusa Amaterasu e um colar. Essas joias imperiais, elas garantem a ligação, garantiam, né, a ligação da família imperial com uma origem divina e coisa e tal. Isso daí foi usado como uma justificativa para, né, a própria existência da linhagem imperial, enfim, não é um caso isso daí está num jinja, né, num templo, tive lá, visitei, e assim, né, o que é interessante nesse templo, né? Primeiro, né, a área do templo comporta, se eu não me engano, uma centena de deuses. Então não é um deus, não é uma unidade, um sujeito ou uma deusa que está lá, né? Você tem uma coletividade de deuses que estão em contato, que estão em negociação, né? Ali, que tem as suas oferendas, né? Então, assim, isso é importante de notar, né? Como é complicado, né? Como são complicadas as coisas também da dinâmica social aqui no Japão, dessa dinâmica também do divino, né? Aqui, porque você não tem uma unidade, você não tem um Deus a partir do qual todos os outros. Não, né? Você tem uma série de divinos aqui que exigem igualmente a sua reverência, e a sua devoção, né? Então, essa é uma das coisas, né, que portam ki. Tudo porta ki. E é interessante, né? Porque no mundo onde tudo tem ki, né?
a gente vê como é delicado os arranjos, entende? Tudo pode ser melindrado, entende? Você pode transformar o céu e o inferno de um dia para o outro, de uma coisa para outra. Então é bom sempre tomar cuidado, né? Para não melindrar. Entende? Acho que é isso, né? Tudo, né? Até mesmo uma coisa que absolutamente você acha que, tudo bem, eu vou jogar esse lixo ali, ó. Aí de repente você tem um divino te joga um lixo de volta na cabeça, cara. O karma vem na hora. É isso, né? Enfim, não sei se ajudou ou se mais complicou o negócio, mas enfim, né? Algo por aí. Eu acho que justamente por essa abrangência que a gente, os vários contextos, circunstâncias e relações que a gente pode estabelecer com relação ao Ki, é o que torna uma conversa que é muito interessante e ao mesmo tempo que eu acho que sempre vai trazer novos questionamentos, assim. Eu acho que é uma questão que ela não cessa de trazer novos questionamentos e por isso tão complexa, né? E às vezes a simplificação me parece mais problemática do que a própria complexidade da ideia, né? Porque às vezes a simplificação vai levar a ideia de Ki em uma direção que às vezes não faz sentido e na arte marcial a gente acaba vendo isso até de maneira assim, às vezes até corriqueira, né? Ou seja, simplifica porque de alguma forma acredita-se necessário dizer que se conhece, dizer que sabe e que sabe ou sabe usar ou que detém esse conhecimento, né? Então eu acho que nesse sentido eu entendo que o debate ser complexo, ele é complexo justamente pela natureza do objeto aqui, né? Se a gente fala de objeto de estudo, é aquilo que a gente está conversando aqui, né? De uma coisa que, acho que como a gente conversou hoje aqui, né? Pode ser olhado por uma questão de relação, tem uma ideia de que das coisas portarem Ki. Dentro disso tudo que você falou agora, né? Só um exemplo, dentro da arte marcial, digamos alguém que treinou judô a vida inteira e vai ao Japão e de repente conhece a Kodokan, né? Aquilo vai trazer para essa pessoa uma questão subjetiva ali que vai muito além daquele prédio, daquela construção material que existe ali na frente, né? Porque aquela construção ela está carregada de uma história, de uma série de coisas ali que aquela pessoa carrega já, né? Então, isso seria mais um componente de pensar o Ki e que traz também, para mim, essa ideia que eu acho que eu até já comentei aqui, né, de pensar o Budô como algo além daquele momento de prática, né? Então, esse é aquele tipo de coisa que a gente acaba quando a gente extrapola e tenta destrinchar e abrir para olhar todas as ramificações que a gente pode chegar, que a gente acaba olhando para justamente aquilo que geralmente eu acho que as pessoas que olham para o Budô como um caminho de vida, algo que a gente, assim, que não tem um fim, é aquilo que eu acho que você até comentou lá no início, né? É aquela coisa que transborda, que ela vai além do que só aquele momento ali da prática, né? Então, nesse sentido, eu acho que a sua fala foi muito legal. Professor Gil, muito obrigado. Assim, foi um prazer. Eu espero que a gente possa conversar sobre outros tantos assuntos. Como eu falei, eu acho que o seu trabalho entra em muitas questões ali que eu acho que é de interesse de todo mundo que pratica o Budô. Eu já tive em outras situações, em outras conversas, por exemplo, alguém vem e traz o Shuhari, por exemplo, né, que é uma coisa que para o Budô é muito importante e entra dentro dessas questões que são culturais e que também de uma certa forma transbordam e que a gente pode esmiuçar e tentar entender, né? E que eu penso que no Brasil a gente ainda não há tanto. Assim, pode ser uma falha minha, talvez eu não conheça, mas em termos de estudo e etc, eu não conheço muita coisa, né? Uma coisa que às vezes a gente procura e às vezes também quando se encontra é algo muito superficial, ou é muito superficial, ou às vezes foi escrito por alguém que talvez não tenha tão
conhecimento da coisa, não viu a coisa de perto. E, na verdade, várias coisas, né? A minha experiência nesse sentido é um pouco também que muitas coisas que se pesquisa no Japão, que se desenvolve no Japão, elas ficam restritas ao Japão, né? Então, por exemplo, na minha área às vezes eu converso com algumas pessoas, né? Que, assim, eu não vou dizer que eu sou um expert, que eu sou o maior fluente da língua japonesa do universo, mas o que eu tenho de conhecimento me dá a oportunidade de, às vezes, encontrar algumas coisas ou conhecer alguns trabalhos que alguém vem e fala comigo, olha, ninguém nunca pesquisou isso. Aí eu falo, não, existe uma pesquisa, mas ela está em japonês, isso nunca foi traduzido, transportado, divulgado para o português, né? E às vezes no Brasil até a gente fica um pouco dependente do inglês muitas vezes, né? Dos trabalhos que são em inglês. Então quando tem um trabalho assim sobre todas essas questões assim, é uma coisa que me interessa muito assim, que eu acho sensacional. Ou a própria questão da ideia do sistema Iemoto, da questão de hierarquia, tudo isso, né? Eu vejo que existe um conhecimento que é construído dentro do dojo, mas quando a gente fala numa coisa mais acadêmica, de ter um desenvolvimento mais profundo desse estudo, né? É um pouco mais difícil das pessoas conseguirem, assim, trabalhos e coisas escritas que elas possam, no mínimo, trazer um pouco de direcionamento que seja para como elas podem seguir. Então, professor, muito obrigado, tá? Só tenho a agradecer e é isso. Eu agradeço, né, também, o Gustavo, agradeço pela sua gentileza, generosidade do convite, né, de estabelecer, né, esse canal. Espero poder estar junto, né, com você aí, o que você precisar, enfim, né. Eu, por sorte, quer dizer, não digo por sorte ou por muito trabalho, né, enfim, consegui um dado trânsito, né? Eu tenho relação com muita gente no Brasil ainda, né? Pesquisadores também em torno de artes marciais, né? Posso te indicar algumas pessoas. Sou membro, né, da Academia Japonesa de Budô, né? Eu faço parte, na verdade, né, da academia, né, pago a associação desde não sei quando, apresentei trabalho, né, enfim, tenho um trânsito, né, conheço as pessoas, né, conheço pesquisadores, né, então faço parte disso. Conheço também bastante gente, tinha um pessoal na Polônia, que desenvolveram também, né, acho que é IMAX, agora não me lembro, né, como é que eles mudam sempre as siglas, né, cada 2, 3 anos dá alguma briga lá, você sabe, né, pessoal de artes marciais, né, sei lá, sempre dá alguma coisa e muda alguma coisa para ficar na mesma, no fim, né, então é isso, né, então, assim, né, tem essas coisas, mas tem um pessoal que ainda, né, desenvolve pesquisas, né, um pessoal bastante importante lá. Tem uma série de núcleos também, né, na Europa, né, que eu conheço, né, que eu tenho contato. Você falou, né, falou, né, do judô, né? Eu, no caso, estudei, né, na Universidade de Tsukuba. A Universidade de Tsukuba foi praticamente fundada pelo Jigoro Kano, né, né, que enfim, é uma pessoa bastante importante, né, no judô, né, e assim, que era, na verdade, a Universidade de Tsukuba era, na verdade, um campus em Tsukuba da Universidade de Tóquio. Então, assim, né, e aí tem a estátua dele lá, né, né, sempre que eu vou lá fazer reverência lá, falar, cuida bem de mim aqui, né, não sei o quê. E aí, enfim, pratiquei lá também, né, durante muito tempo, né, e aí com toda essa coisa do corona não consegui mais voltar também, mas preciso ver se eu vou visitar, né, os amigos que eu tenho lá. Então, né, eu só achei interessante, né, se falar disso, né, e assim, a coisa da língua é de fato porque assim, né, você vê, né, artes marciais, né, o problema dos japoneses é que eles gostam de falar para eles só, né, eu acho que, assim, houve no passado alguma preocupação de tentar escrever mais em inglês, né, mas eles têm muita dificuldade também com inglês, entende? E aí acho que as dificuldades acabam pesando, né? E aí, assim, e ficar, na verdade, ligado, né, a uma bibliografia muito em língua inglesa, né? O problema disso é que a gente fica vinculado aos objetos que eles acham interessantes. Então, é isso, né? Preciso tentar fazer um movimento, né? De conhecimento. Esse é um movimento que não é fácil, porque, de fato, ele envolve, né, muito trabalho com a língua.
Mas eu espero, né, meu projeto, né, para os próximos anos é entrar com algumas traduções, né, que eu venho fazendo, inclusive, né, e espero publicar, né, e trazer também, né, para o público brasileiro traduções diretamente da língua japonesa, né, e, enfim, espero poder colaborar, né, de algum modo também, né, e tornar inteligível, porque assim, né, também a tradução, ou melhor, né, o trabalho em inglês, né, ele ajuda em parte, né, ele precisa de alguma coisa na nossa língua também, né, para que a gente possa estabelecer também um conjunto de interesses, né, um conjunto de planos de pesquisa também que passam pela nossa língua, puxa vida. E acho que há um trabalho muito importante para ser feito nesse nível, né? E eu venho, né, fazendo uma série de planos, esboços aqui também, né, de coisas que espero poder trazer, né, em algum momento, né, para o público brasileiro. Bom, Gustavo, então finalizando também, né, para não ficar muito longo, né, super obrigado, a gente está em contato, né, pode contar comigo, super obrigado, e é isso, qualquer coisa, né, pode contar comigo, se precisar de alguma coisa aqui do Japão, avisa, né? Ou manda um scooter aí pra mim, né? Vai sair caro, mas eu mando, né? É isso aí, né? Se precisar de alguma coisa, né? Algum material, alguma coisa que eu possa, né, te ajudar, pode contar comigo, né? Tamo em contato. Professor, muito obrigado. Ficamos por aqui com mais um Budocast. Aos nossos ouvintes aí, não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima. Até a próxima.